Você que nos acompanha, está vendo agora aqui um corte da palavra de Deus. Esses 5 minutos que você vai escutar a palavra, nós estaremos trazendo aqui em 5 minutos os três inimigos do cristão: o diabo, a carne e o mundo, tá certo? Evangelista Jailson, que está participando comigo aqui nesse momento. A pergunta que eu faço para o senhor é: quem é o diabo? Ele é nosso inimigo e como nós podemos vencê-lo? Emmanuel, à luz da Bíblia, porque eu não posso falar de outra maneira, não posso falar do que eu entendo, né? Eu tenho que falar à luz da Bíblia. O diabo, ele foi um rebelde, que só se transformou no diabo porque se rebelou. E uma vez se rebelando contra Deus, querendo tomar a glória de Deus para si, porque o profeta Isaías, lá no capítulo 14, vai dizer que ele disse que ele colocaria o trono dele acima do trono de Deus. Sim, sim. Né? Então, assim, essa rebelião, e isso por causa da vaidade. Eu não falei no programa, mas tomara que os irmãos ouçam esse corte em nome de Jesus. Sim. A vaidade que nasceu no coração dele, Diácono Noel, de querer ter o que ele não precisava. O que não era para ser O que dele. não era para ser dele. Diácono Noel, a Bíblia descreve ele como alguém que acima dele só tinha Deus, Sim. Jesus e o Espírito Santo. Sim, sim. Ele andava sobre pedras afogueadas. Ele resplandecia a glória de Deus. Mas no seu coração foi gerada a vaidade. E essa vaidade levou-o a se rebelar contra Deus. Se rebelando contra Deus, ele se transformou no inimigo de Deus eterno. Então, qual é o perigo que nós temos de como o diabo nos rebelarmos? Nós falamos agora há pouco. Quem se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Uma vez inimigo de Deus, o diabo foi condenado ao inferno. O que vai acontecer conosco se nós deixarmos a nossa vaidade crescer dentro de nós e nós queremos agora sermos o dono da nossa vida? Diácono Noel, o crente não faz o que quer. O crente não vive da maneira que quer. Porque o diabo quis isso e ele foi condenado ao inferno. Ele só se transformou em diabo, em Satanás, em a serpente, o dragão e todos os nomes que é dado a ele, porque ele quis o que ele não precisava ter. E quantos de nós, nos nossos dias, não tem caído? Porque quer ter o que não precisa ter. O homem é casado, mas ele quer ter outra mulher, Diácono Noel. Sem precisar. Sem precisar, porque ele já tem do lado dele todos os dias alguém submissa. Eu quero crer assim, né? A mulher de Deus, ela é submissa. Ela não tem o corpo dela por conta dela, ela não é dona, como o homem não é dono do próprio corpo. Então, assim, Satanás, ele nos descaracterizou como semelhantes a Deus. Tem gente que vai agora me xingar todo, não tem problema, mas nós perdemos no Éden quando caímos à semelhança de Deus. Justamente. Porque Deus não tem semelhança com que tem pecado. Nós só somos semelhantes a Cristo, a Deus, reconciliados em Cristo. Fora isto, Fora disso, nós não somos nada mais semelhantes a Deus. Por quê? Atributos que só Deus tem: eternidade, perfeição e plena santidade. Sem Deus, nós não... Sem Jesus, seremos perfeitos como? Se lá em Adão nós caímos. é verdade. Sem Jesus, nós seremos plenamente santos como? Se lá em Adão nós caímos. Viveremos eternamente, atributos que só Deus tem. E sem ele, Nada nós podemos fazer. podemos fazer. Então, o diabo é exatamente alguém que se rebelou, né? E por se rebelar, virou inimigo de Deus e nosso inimigo que fomos, né, criados à imagem e à semelhança de Deus. E agora, exatamente nesse momento, entra o que o apóstolo Pedro diz na carta dele, na primeira e na segunda carta. Porque com a queda do diabo, o mundo foi atingido.
E não foi só atingido o mundo físico, o mundo espiritual foi atingido. Até o céu foi atingido com a queda do inimigo. O poder do céu foi abalado. A terceira parte dos anjos. Né? Justamente, a autoridade de Deus foi questionada. E disse Pedro que Cristo veio para se materializar como homem, sendo na forma de Deus. E aí Paulo completa, quando ele se esvazia da sua glória, para religar tudo o que foi destruído pelo diabo. As coisas visíveis e as invisíveis. Eita, glória. Eita, maravilha. Aleluia. E aí Pedro diz o seguinte: mas o mundo foi condenado com o diabo, e este mundo perecerá. Por isso João diz: não ame o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, amando o mundo e as coisas que estão lá, eu estou amando o sistema satânico. Exatamente. Justamente tudo que Jesus rejeitou, eu estou abraçando. Eu estou abraçando. Eu estou dizendo sim para o diabo e não para Deus. E aí Paulo diz uma coisa excelente, principalmente para quem é crente aí e que de vez em quando gosta de tomar uma santa ceia à torta e à direito. Paulo diz assim, que ele recebeu do Senhor o que na noite que Jesus foi traído ensinou a ele. Como eu não sei que Paulo não estava na noite que Jesus foi traído, né? Mas que Jesus revelou para ele. Veja bem. Depois disso, diz a Bíblia que Paulo manda que o homem se examine a si mesmo. Mas, evangelista Isaías, eu lhe pergunto, uma pessoa que tem a mente cauterizada pode se examinar sozinha? Ela não vai conseguir. Como é que eu vou fazer um exame, um autoexame em mim se eu não sou médico? Exatamente. Aí eu preciso de quem para me fazer esse exame? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E aí quando ele diz o diagnóstico, eu tenho que fazer na hora. Senão eu morro. Aí disse Paulo, se eu não dou esse diagnóstico, esse remédio amargo, eu sou condenado junto com o mundo. E o diagnóstico é repreensão. Porque quando nós fomos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Olha que coisa maravilhosa. E em suma, João diz que tanto as concupiscências da carne, dos olhos, do mundo, do diabo, é tudo um sistema só. Todos eles estão unidos, descendo a garganta abaixo para o inferno. E a solução está onde? João 3,16. Porque Deus... E aqui, aí vem um paradoxo agora. Ó. Veja só, João 3,16, Deus amou o mundo. Sim. Este mesmo mundo. O mesmo mundo que o apóstolo, que o mesmo João vai dizer lá na sua primeira carta, não ame o mundo. Não ame. E agora, como é que eu faço? Porque lá no Evangelho ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira. E cá na carta ele diz, não ame o mundo. E agora? A diferença é que no Evangelho, Deus amou o mundo de tal maneira para a salvação. Justamente. Para a redenção. Para a religação que nós tínhamos nós perdemos por causa do pecado. Mas lá na carta já é uma doutrina para a igreja. Justamente. Nós já estamos religados. Não precisamos mais nada. Não precisamos de mais nada do mundo. Aleluia. Entendeu, meu irmão? Então, assim, às vezes pode ter as pessoas achar essa controvérsia, porque o mesmo João que escreve porque Deus amou o mundo, é o mesmo que escreve não ame o mundo. Mas não é o mundo para salvação, não. É o mundo para não ter uma aliança quando nós já fomos em Cristo religados. E quem de nós poderia amar o mundo e se entregar por ele e salvá-lo? Ninguém. Ninguém. Porque a motivação de Jesus amar o mundo não é amar o sistema mundano. É a salvação. É a salvação. E para que ele pudesse salvar, ele tinha que vir para este mundo e amar de tal maneira ao ponto de se entregar. Sendo aceito ou sendo crucificado. Que infelizmente foi o resultado. Então nós temos aí os três inimigos do cristão: o diabo, a carne e o mundo. E esses três estão ligados em um. E a solução, irmão Jailson, evangelista, está na mesma carta de João. Porque nós temos três que nos ligam para Deus: o Espírito, a água e a palavra. E os três são um só. O Espírito, a água e a palavra. O Espírito tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tirar do mundo. Porque só quem foi tirado do mundo sabe que já não pode mais viver em pecado, né? Já tem a consciência da vida eterna e ele já não pode mais voltar para lá. Pecado, justiça e juízo. Segundo, temos a palavra, que é aquele filtro que quando as coisas do mundo vêm para dentro de nós, nós pegamos ela
e nós começamos a nos limpar. Nos limpar, ser limpo. Hoje já estás limpos pela palavra. Eita glória! Pregado. E Jesus diz isso na oração. Santifica-os na verdade. A tua palavra. É verdade. João 17:17. E sobra para o Senhor o Espírito, a água e a palavra. Agora sobra o Espírito Santo para o Senhor concluir esse corte aqui. O Espírito Santo, irmão Noel, o Espírito Santo, ele... Precisamos, o que as pessoas precisam entender, que o Espírito Santo, ele é vivo, ele tem sentimentos, ele expõe reações e ele também reage a reações. Não podemos tratar como os irmãos, os testemunhos de Jeová, o Espírito Santo como uma força ativa. Justamente. Porque o Espírito Santo de Deus não é uma força ativa, ele é Deus. É. Ele é Deus. Então, Paulo vai dizer algo interessantíssimo que a gente precisa entender. E a pergunta é, nós somos, para o mundo, a carta escrita, não mais com tinta, nem em papel, nem em tábua, nem em pedra, mas escrita com sangue? Nós precisamos ser. Justamente. Nós só seremos essa carta que o mundo lê se as nossas ações, as nossas reações estiverem sendo direcionadas pelo Espírito Santo, que é para nós consolador. Nós não estamos sozinhos. Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar você só, eu vou enviar outro consolador. Jesus veio, estava como consolador do mundo, entregando a si mesmo para que o mundo fosse, mais uma vez, ligado a Deus através da vida dele, retornaria para a glória, mas tinha um plano de salvação. E nesse plano de salvação está a nossa possibilidade de escolha. Não vou dizer livre-arbítrio porque eu também não acredito no livre-arbítrio. Então, assim, a nossa possibilidade de escolha. E o Espírito Santo de Deus está aqui para isso. Para nos orientar nas nossas escolhas. Se nós estivermos sensíveis o suficiente para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para sentir Ele presente conosco, para Ele se revelar numa visão de um homem passando à nossa frente. Aleluia. O irmão está entendendo, né? Deus, o irmão tá entendendo. Então, assim, é esse o Espírito Santo. É aquele que está conosco em todo o tempo. Então não é só uma força ativa. Não é uma força ativa, de maneira e hipótese nenhuma. E o Espírito Santo de Deus, ele se entristece. Então, para nós sairmos deste mundo, limparmos a nossa vida espiritual e mantermos firme, nós precisamos desta pessoa. Dessa pessoa. Sem ele, Diácono Noel, como é que nós seremos convencidos? Quem vai falar conosco? Quem vai fazer esse exame? Quem vai nos levar a refletir sobre nós? Uma força ativa não vai. Uma força ativa não vai, meu irmão. Um vento não vai. Eu não posso te levar a fazer essa reflexão. Não pode. Uma coisa que eu sempre digo para todas as pessoas, questione a mim como homem. Eu sou questionável, né? Mas quando se tratar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, e Jesus é a verdade, nós precisamos entender que não dá para questionar. Então, quando a orientação bíblica vem nos trazer e nos dizer que nós devemos nos abster da associação com o mundo, é o Espírito Santo de Deus que está usando de uma forma, usando a boca de um homem que, irmão Noel, a grande dificuldade que as pessoas, que nós temos hoje, é que é a dificuldade de crer. É verdade. É a dificuldade de crer. O diabo, o apóstolo Tiago disse que o diabo crê que estremece. Os demônios, o diabo não, os demônios crê que estremecem. E às vezes o crente, entre aspas, não crê e nem estremece. E nem estremece. Então vamos fazer aquela oração de Abacuque. Aviva, Senhor. Aviva, não, e no meio dos anos, enquanto os anos vão passando, nos aviva. Vocês que ficaram conosco, que escutaram esse corte, espero que vocês tenham compreendido, entendido. Divulguem para as pessoas, evangelize, fale de Jesus, em vez de estar ali batendo papo ou falando mal da vida dos outros, ou só olhando a vida dos outros, divulgue esta palavra. São 15 minutos de palavra. Serão os melhores 15 minutos que essa pessoa terá
durante esses dias. Evangelista, mais uma vez, eu lhe agradeço por o senhor estar comigo aqui neste momento maravilhoso. É sempre um prazer, uma alegria participarmos juntos, né, falando um pouco do amor de Cristo. Eu é que agradeço, meu irmão, pela oportunidade de estar aprendendo com o irmão, né? O irmão, graças a Deus, tem se esforçado para ter esse conhecimento e para divulgar o conhecimento. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, né? Que Amém. tem aí disponibilizado aulas gratuitas para quem quiser ouvir e aprender. Amém. Utilizado aí a ferramenta da mídia, né, como um meio evangelístico. Que isso até pode ser até um tema do nosso próximo Justamente, encontro. olha aí o tema. Mídias sociais. Mídias sociais em prol do reino de Deus. E evangelismo. Oh, glória. E evangelismo. Evangelismo. Né? Porque, então, que Deus continue abençoando. Eu fico muito grato, né, pela oportunidade e pela confiança, meu irmão. Porque hoje em dia, assumir um púlpito para pregar, estar aqui em um programa ao vivo, né, juntamente contigo, que tem a sua imagem, o seu programa. Eu fico muito grato a Deus pela sua vida, pela confiança, né, de me trazer aqui, de nos dar essa possibilidade de falar, de dar a nossa opinião, de um pouquinho da nossa experiência de vida, né, porque tudo que eu falei aqui não foi nada baseado, nada além do que a Bíblia me ensina e de tudo que eu tenho vivido pelo que a Bíblia me ensina. Então, assim, muito obrigado, meu amigo. Deus continue te abençoando. Amém, amém. Só vitória. Deus abençoe a todos e até a próxima.